Olá a todos, eu sou Gustavo Bortolazzo, estou junto com o professor Hugo Pazin Neto para apresentar algumas informações tanto sobre a osteopatia quanto sobre a formação do Colégio Brasileiro de Osteopatia. Boa noite a todos. Então, essa apresentação vai ser iniciada aí com a apresentação de uma definição do que é osteopatia. Então, existem várias definições que buscam aí caracterizar essa ciência, né? Separamos uma da Organização Mundial de Saúde, do ano de 2010, que descreve a osteopatia como um método diagnóstico e terapêutico que utiliza do contato manual para estes fins. Diz respeito à relação do corpo, mente e espírito na saúde e doença, enfatizando a integridade estrutural e funcional do corpo e a tendência intrínseca do corpo de direcionar-se à própria cura. Então, essa definição deixa claro aqui na parte onde fala corpo, mente, espírito, a proposta integrativa da osteopatia. E ali no primeiro parágrafo, né, deixa claro que o instrumento terapêutico são as mãos, né? A gente busca atuar sobre o indivíduo de maneira integrativa e com as mãos. Então, essa é uma das definições que podem ser utilizadas aí dentro da osteopatia. Falando um pouquinho sobre o histórico da osteopatia, ela se iniciou nos Estados Unidos com o Andrew Taylor Still, né, que é considerado o pai da osteopatia, o criador do método, né, que era um médico cirurgião, né, que desenvolveu a osteopatia muito pautado em curas naturais e nas suas observações com seus pacientes, né, e a sua inquietação em relação às dificuldades e aos eventos adversos, né, que os medicamentos e a cirurgia traziam naquela época. A osteopatia teve seu início do seu ensino, né, em 1892, quando Still criou a primeira escola de osteopatia. Teve diversos alunos importantes e notáveis, um deles, o John Martin Littlejohn, que foi o criador da segunda escola de osteopatia em Chicago, e depois retornou para a Europa, né, onde montou a primeira escola de osteopatia daquele continente, né, na Inglaterra, em Londres, né, e desenvolveu a osteopatia na Europa também, né. Outros diversos autores importantes participaram da construção da osteopatia ao longo da história, né, entre eles o William Sutherland, que aplicou os modelos que Still utilizava, tanto no sistema musculoesquelético quanto na parte visceral, né, ao campo craniano, e desenvolveu o tratamento craniano em osteopatia, e também aqui uma menção para a Viola Freiman, né, que foi uma das mulheres também que participaram dessa história nos Estados Unidos, aí, com ênfase em tratamentos de crianças e dando a sua contribuição aí para o crescimento desse método, tanto no seu reconhecimento quanto na sua aplicabilidade clínica. Com relação ao posicionamento legal no Brasil, então, e no mundo, né, a osteopatia, com relação ao seu aspecto legal, ela possui diferentes conotações, né? Então, no Brasil, desde 2001, aí nessa resolução, né, 220, de 23/5/2001, reconhecida pelo COFITO, a osteopatia foi considerada uma especialidade da fisioterapia, né? O que é diferente de outros países, né? Então, nos Estados Unidos e na Rússia, a osteopatia é um tipo de medicina, né? Então está dentro aí da formação médica. E em outros países, como no Reino Unido, na França, em Portugal e no Canadá, a osteopatia é uma profissão independente. Então, enquanto é uma profissão independente, existe um curso de graduação, né? Uma formação com maior carga horária, semelhante à fisioterapia, por exemplo, aqui como uma graduação no Brasil. Já a osteopatia aqui no Brasil é uma especialidade, né? Então, o aluno tem que se formar em fisioterapia para daí sim ingressar numa formação de osteopatia
para que possa ser reconhecido como um fisioterapeuta osteopata? A osteopatia se baseia em alguns princípios, né? Dentre os quais se destacam aí, né, quatro grandes princípios, né? Que a lei da artéria suprema, então o Steele dava muita importância aos locais em que existia uma diminuição da temperatura no corpo do paciente dele, né? Entendia que era muito importante observar o suprimento sanguíneo do local que ele estava tratando. Todas essas leis já evoluíram, né? Esses princípios já evoluíram consideravelmente. Hoje a lei da artéria, nós falamos da lei dos fluidos, né? Onde a gente tem uma atenção aí tanto para o sangue arterial, para o sangue venoso, para a linfa, para o líquido intracelular, para o líquido intersticial e também para o líquor, né? Para o líquido cérebro-espinhal. É importante reconhecer aí a movimentação, o aporte, a drenagem, né? Tanto do tecido que traz sintomas e sinais para os pacientes, quanto para os tecidos que são objeto de trabalho da osteopatia, que nós vamos comentar nos próximos slides. Outro princípio importante é a unidade do corpo. Então, Steele reconhecia que no corpo tudo repercute sobre tudo, né? No corpo existem diversas vias de comunicação, né? Entre as estruturas, os tecidos e os sistemas, né? Via neurológica, uma via anatômica, uma via estrutural, uma via fluídica, né? Entre outras possibilidades, né? Com as suas subdivisões. Então, o Steele reconhecia, e nós trazemos isso até hoje, né? O olhar global, holístico, né? Sobre o paciente, não só na sua vertente corporal, como também, né? Mental e energética, né? Como a própria definição já nos traz. O terceiro é a estrutura governa a função, né? A gente sabe que estrutura e função estão interrelacionadas em todos os níveis, né? A estrutura governa a função, mas a função mantém a estrutura, né? Então, é importante a gente reconhecer que a estrutura, funcionando de maneira correta, vai manter as funções, né? A fisiologia, né? Ocorrendo de maneira correta e evitando desequilíbrios e, consequentemente, doenças, né? E também a autocura, né? A capacidade intrínseca e inerente do corpo de se movimentar no sentido do equilíbrio, né? A gente lembra muito do termo homeostase nessa explicação, né? O corpo tende ao equilíbrio, né? Tanto o equilíbrio metabólico, fluídico, quanto o equilíbrio postural, o equilíbrio mental, o equilíbrio energético, né? Todos os tipos de equilíbrios o corpo busca o tempo todo, né? Muitas vezes ele está incapacitado ou doente pela dificuldade dele de recobrar o equilíbrio. E a função do osteopata, nesse caso, é detectar qual é esse obstáculo e tentar retirá-lo ou minimizá-lo. Dando continuidade a essa questão conceitual, né? A osteopatia, ela oferece uma forma particular de se enxergar, de se avaliar, né, o paciente, bem como de tratar esse paciente. Então, como já dito pelo professor Gustavo, toda avaliação e todo tratamento, como ali ficado exemplificado ali nos princípios da osteopatia, é centrado no indivíduo, né? Toda proposta, todo olhar do osteopata é na busca pela homeostase. Como que isso pode ser didaticamente organizado, né? Então, durante a vida, a gente vai recebendo cargas alostáticas, né? Que seriam fatores estressores, né? Como, por exemplo, cirurgias, nutrição desequilibrada, traumas, patologias, fatores biopsicossociais. Então, são fatores, são cargas que levam o sistema ao desequilíbrio, né? E aí, o olhar da osteopatia, didaticamente organizado, né? Então, aí uma representação das cargas alostásticas, mostrando que elas vão favorecer o surgimento de disfunções somáticas, que a gente vai abordar daqui a pouquinho para esclarecer melhor o que seriam as disfunções somáticas. E aí, para auxiliar nessa explicação do olhar do osteopata para o indivíduo, existem os 5 modelos da osteopatia, né? Então é o seguinte,
Então, a osteopatia vai atuar, então a terapia manual osteopática, a osteopatia vai atuar buscando equilibrar essas cargas alostáticas, né? Buscando minimizá-las, buscando diminuí-las. Então, por exemplo, um dos olhares é o modelo biomecânico. O modelo biomecânico está muito relacionado ao sistema músculo-esquelético propriamente dito. Então, seria a influência, uma tendência mecânica, onde uma articulação disfuncional poderia favorecer uma adaptação em uma outra articulação, por exemplo, né? Então, esse é um olhar biomecânico, muitas vezes disfuncional por conta de um trauma, né? Por conta de uma cirurgia. E a proposta de intervenção para esse modelo biomecânico são as mobilizações, as manipulações. Somado a esse modelo biomecânico, tem um olhar relacionado ao modelo neurológico. O modelo neurológico está atrelado às sensibilizações centrais e periféricas, né? Então, usando como exemplo, para melhor caracterizar aqui esse modelo, né? Então, quando existe uma disfunção, quando existe um trauma num determinado local ou uma patologia, isso gera uma aferência, um bombardeio de aferência, que pode tornar um determinado segmento medular facilitado, sensibilizado, né? Com o seu limiar de despolarização diminuído. Isso faz com que aquela região fique mais propensa a realizar uma despolarização e uma eferência. Então, um bombardeio de aferências gerando uma resposta eferente por conta dessa aferência. Isso seria um olhar relacionado ao modelo neurológico. Né? O modelo neurológico se soma ao modelo biopsicossocial, né, e ao modelo biomecânico. O que seria o modelo biopsicossocial? Seriam os fatores ambientais, os estresses relacionados ao dia a dia do indivíduo, né? E isso altera ali a relação, pode alterar a relação entre o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Então, a osteopatia busca, através de técnicas específicas de avaliação e de tratamento, atuar sobre o sistema nervoso autônomo, sobre o sistema nervoso simpático e parasimpático. Outro olhar é o modelo metabólico. O modelo metabólico está relacionado muito às prioridades metabólicas, né? Então, por exemplo, para caracterizar de uma maneira mais didática, se existe uma patologia que exige do sistema uma maior demanda metabólica, isso vai gerar um desequilíbrio no sistema. Então, muitas vezes, uma disfunção, uma patologia, um desequilíbrio que gere uma influência grande no sistema pode deixar, entre aspas, né, desguarnecidos outras estruturas, né? Então, é por isso que, por exemplo, nós vamos atuar sobre uma gastrite, para que melhore, sobre um estômago, né? Sobre a mobilidade do estômago, para que a gente consiga contribuir no tratamento, por exemplo, de uma gastrite, né? E isso repercute sobre uma melhora do sistema e um alívio de uma dor que está próxima ou distante. Então, isso seria um modelo metabólico, um olhar metabólico. E o modelo respiratório, circulatório, é esse que o Gustavo usou como exemplo para falar da lei da artéria, né? Que é o modelo fluídico. Desde o início da osteopatia, Still salientava a importância da livre movimentação fluídica, né? Então, desde o líquor até o sangue, até a linfa, né? Então, toda essa movimentação a gente vai avaliar e vai ter uma proposta de tratamento para que a gente consiga melhorar ao máximo essa livre movimentação de fluidos de uma forma geral, tá? Então, esses 5 modelos, apesar de didaticamente estarem separados, eles aparecem juntos no paciente, né? Então, a gente utiliza separadamente para que de forma didática e até para que a gente possa organizar, por exemplo, um paciente é mais biomecânico do que biopsicossocial, outro paciente é mais metabólico do que biomecânico ou fluídico, enfim,
a gente consegue, de repente, ter predominância de um desses modelos e predominância de uma dessas abordagens sobre o paciente, porém, todos os pacientes estarão dentro dos 5 modelos. E a osteopatia, em cada sessão, a cada sessão, vai buscar atuar sobre os 5 modelos, buscando diminuir os fatores estressores, as cargas alostáticas, para que o corpo possa prevalecer sobre a doença, né? Para que o equilíbrio possa prevalecer sobre o desequilíbrio. Aqui, como é que é realizado o diagnóstico osteopático? O diagnóstico osteopático tem diversas etapas, né? E a ênfase é em encontrar disfunções de mobilidade ou disfunções de algum sistema, né? E para que ocorra o diagnóstico osteopático, o osteopata ele se vale aí de uma anamnese, né, que é direcionada para que possa encontrar aí mais facilmente as disfunções somáticas, né, que vão dar indícios de alterações teciduais ou de algum sistema. O osteopata também se vale de testes ortopédicos, neurológicos, vasculares, né, que tem como objetivo encontrar o tecido ou o sistema que está trazendo incapacidade, sinais e sintomas, né, a esse paciente. E aí ele parte para o diagnóstico osteopático propriamente dito, né, onde ele vai realizar os testes funcionais, né, globais, que a gente chama, né, que são testes mais gerais. Esses testes gerais vão indicar regiões em que possa haver uma disfunção somática, ou um déficit de flexibilidade, ou uma alteração funcional. E, em seguida, nesses locais, né, que os testes globais indicaram, o osteopata realiza testes analíticos para saber exatamente qual tecido, né, está em disfunção, e além disso, não só o tecido em disfunção, mas a direção, a profundidade dessa disfunção, né, a magnitude, né, dessa restrição, né? Então, esses são os passos aí do diagnóstico osteopático, para que o osteopata saiba qual tecido está lesado, qual sistema não está funcionando, né, qual tecido e qual sistema tem disfunção, que são coisas diferentes, né, lesão e disfunção, e para fechar o raciocínio clínico osteopático, o osteopata junta as informações da anamnese, dos testes ortopédicos, neurológicos, vasculares e os testes osteopáticos, né? Observa os exames complementares se houver necessidade, para ver se existe uma plausibilidade biológica para entender se as disfunções que ele encontrou justificam as lesões e as incapacidades que o paciente tem. E dessa forma ele monta o diagnóstico osteopático, né, que vai nortear, né, o tratamento osteopático, tanto no número de sessões, quanto na frequência que o paciente terá que visitá-lo, quanto no prognóstico, quanto nas linhas de ações que o osteopata vai ter durante a intervenção em cada sessão. Com relação à disfunção somática, né, esse termo que foi utilizado ali quando foi apresentado para vocês os 5 modelos de osteopatia e agora também na fala sobre avaliação. Então, o que seria disfunção somática, né? Então, é uma função alterada ou debilitada dos componentes relacionados ao sistema somático: esqueleto, articulações e estruturas faciais e elementos vasculares, linfáticos e neurais relacionados. Então, percebam que disfunção somática é o termo utilizado para caracterizar a diminuição de mobilidade de um tecido conjuntivo, né? Então, esse é o termo e é através do tratamento dessas disfunções somáticas que o osteopata vai buscar reduzir a carga alostática na busca pela homeostase. E a disfunção somática, ela apresenta algumas características clínicas, né? Do ponto de vista prático, o osteopata precisa encontrar essas disfunções, né, no corpo do paciente, né? E para isso, a gente utiliza algumas definições e algumas letras aí para
para facilitar a lembrança, né, desses sinais, mas o mais utilizado é o TART, né, que é um acrônimo em inglês, né, que mostra quais são as características clínicas e quais são, né, o que a gente encontra, o que uma disfunção somática apresenta. Ela apresenta tensão tecidual, que é algo palpável, né, muitas vezes não é visível, é palpável, assimetria, né, quando comparada com o lado contralateral, quando isso é possível, né, existe assimetria entre um lado e outro, restrição, né, restrição de movimento, então ela é menos móvel, né, tem menor capacidade de se mover, esse tecido, e também aumento de sensibilidade. Quando você exige daquele local, né, testando, quando o osteopata testa aquele local e exige, normalmente esse local é mais sensível do que um local que não apresenta disfunção somática. Para muitos autores, quando o tecido apresenta 3 dessas 4 características, né, ele está tendo, né, uma disfunção somática e deve ser tratado. Com relação ao tratamento, né? Conforme já disse para vocês na definição, o tratamento é através da terapia manual. Então, a osteopatia ela vai ser composta aí com relação à proposta de tratamento por várias técnicas, né? Então, percebam, a osteopatia é um conceito, né? Uma forma, uma filosofia de se enxergar, e o tratamento é proposto unindo várias técnicas que buscam atender esse conceito. Então, existem as mobilizações, existem as manipulações com os trustes, existem as técnicas musculares, enfim, existem um arsenal de técnicas que podem ser utilizadas nos diferentes sistemas aí. Então, por exemplo, nas representações das fotos aí, nós temos técnicas aplicadas no crânio, a gente utiliza a mobilidade do crânio como uma parte importante do tratamento da osteopatia, né? Por diversas situações clínicas aí, bem como a mobilidade das vísceras, bem como a mobilidade do sistema músculo-esquelético. Então, várias técnicas baseadas na terapia manual são utilizadas para atender e para melhorar disfunções somáticas presentes no crânio, nas vísceras e nas articulações e sistema músculo-esquelético em geral. E para comentar um pouco sobre essas possibilidades diagnósticas e terapêuticas, né, nós trouxemos alguns artigos, né, que embasam, do ponto de vista científico, né, o tratamento da terapia manual osteopática. Né? Um artigo, primeiro, que a gente gostaria de falar é sobre os efeitos do tratamento osteopático, tanto da manipulação quanto das técnicas faciais, né? que nós tivemos a oportunidade de publicar em 2018, né, uma revisão sistemática sobre esses temas, né, e a conclusão é que é possível interferir no sistema nervoso autônomo, né, avaliado aí pela variabilidade da frequência cardíaca, e que essa intervenção, né, com estímulos aplicados nas regiões cervical e lombar, elas vão gerar aumento da atividade parasimpática, enquanto estímulos na região da coluna torácica geram aumento da atividade simpática. Isso mostra, e embasa cientificamente, a possibilidade terapêutica dentro do modelo neurológico, né? Nesse caso, no subgrupo aí do modelo neurológico, a parte do sistema nervoso autônomo. Então, a influência do tratamento manipulativo osteopático sobre o sistema nervoso autônomo. Nesse outro artigo, publicado no ano de 2012, né, então, a técnica de pump linfático, né, uma das propostas da osteopatia é melhorar a movimentação fluídica, né, então, existem algumas propostas terapêuticas para isso, né, então, a osteopatia vai atuar sobre os diafragmas, e entre essas propostas está aí a técnica de pump, né, então, nesse artigo publicado, o que foi avaliado, né? Foi avaliado o resultado dessa técnica, né? E foi observado que as técnicas de pump linfático geram aumento do fluxo linfático no ducto torácico, aumentando a quantidade de leucócitos circulantes e de mediadores químicos do sistema imunológico. Então,
esse artigo reforça, né, a possibilidade de atuação da osteopatia na busca pela saúde, né? Então, existem diversas estratégias terapêuticas para que a gente possa fortalecer o sistema imunológico. E o modelo fluídico, esse artigo salienta a força do modelo fluídico na busca pelo fortalecimento do sistema imunológico. Outro artigo interessante que também fala sobre o sistema nervoso autônomo, né? Um artigo recente, publicado em 2019, onde os autores aí usaram a ressonância nuclear magnética funcional, né, para avaliação dos voluntários, né? Eles fizeram o estudo da perfusão cerebral, né, e avaliaram antes e após o tratamento manipulativo osteopático, né? E fizeram um estudo randomizado, placebo controlado, com uma metodologia muito ajustada. E o que eles encontraram nesse estudo, nesse grupo italiano? Eles encontraram que o tratamento manipulativo osteopático, ele interfere em regiões cerebrais que são responsáveis pelo equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Eles fizeram um estudo onde eles tratavam diferentes regiões dos voluntários, né? E no pós-intervenção, né, houve um aumento da perfusão cerebral nessas áreas cerebrais que geram equilíbrio, né? Então, é muito interessante porque esse é um dos principais objetivos da osteopatia, trazer equilíbrio, né? E a hora que e quando isso quando o tratamento manipulativo osteopático é realizado, ele acessa essas áreas do cérebro que vão equilibrar o sistema nervoso autônomo. Nesse outro estudo, onde foi avaliado o efeito novamente, né, na busca do fortalecimento do sistema imunológico, porém, nesse estudo, o que foi feito foi buscar uma população estressada, né? No caso, seriam alunos, estudantes de osteopatia, né? Então, foi realizado o tratamento osteopático nesses voluntários, né? E foi observado que o tratamento osteopático aumenta a quantidade de imunoglobulina A em voluntários com alto nível de estresse. Então, esse é um artigo que mostra o resultado, né, a possibilidade da osteopatia atuar, né, e esses mediadores, né, mostrando o quanto que a gente pode atuar nos diferentes modelos com resultados diferentes, diferentes formas de buscar o equilíbrio aí em diferentes populações. E também um outro estudo muito interessante aqui, que mostra a relevância do tratamento osteopático sobre as vísceras, né, os órgãos internos. Esse foi um estudo de 2012 também, onde os autores avaliaram a mobilidade do rim direito em voluntários com dor lombar, né? E teve duas etapas. Na primeira etapa, foram triados voluntários com e sem dor lombar, né? E foi avaliada a distância percorrida pelo rim direito entre a máxima inspiração e a máxima expiração. E essa avaliação foi feita com ultrassom diagnóstico, né? E na segunda etapa foram excluídos os voluntários assintomáticos e os voluntários sintomáticos foram divididos em dois grupos, né? Com mais de 100 voluntários no grupo experimental, né? No grupo experimental foram realizadas duas técnicas osteopáticas para o rim direito e foi feito um grupo placebo também, onde foram realizadas técnicas sem efeito terapêutico comprovado, né? E a conclusão que eles chegaram é que indivíduos com lombalgia apresentam diminuição na mobilidade do rim. Então, quando compararam o grupo sintomático com o grupo assintomático, houve uma diferença significativa na quantidade de movimento do rim direito, né? Onde os pacientes com dor lombar, o rim se movimenta menos do que nos voluntários assintomáticos. E depois, eles avaliaram pré e pós-intervenção osteopática e o grupo placebo e viram que as manobras osteopáticas no rim, elas geram aumento na mobilidade renal, então houve uma melhora da mobilidade do rim depois da intervenção, né, o que era esperado, e aí foi comprovado com esse ultrassom.
e também os voluntários, que tiveram um aumento da mobilidade do rim, consequentemente tiveram diminuição da dor lombar. Então, aí mostrando, né, a relação. Primeiro, os efeitos do tratamento osteopático, né, que realmente são efetivos para melhorar a mobilidade renal, e, num segundo momento, mostrando que, ao intervir sobre o componente visceral, é possível ter uma repercussão positiva sobre o sistema musculoesquelético, no caso aí, a lombalgia. Num outro estudo relacionado à mobilidade de víscera, nesse caso realizado por nós também, do CBO. Então, nesse estudo, foi realizado mobilização visceral de pacientes pós-AVE, né, no estudo aleatorizado, controlado, duplo cego, né, então, uma metodologia bem ajustada aí. E o resultado desse estudo foi que a mobilização visceral melhora os sinais e sintomas da constipação intestinal e a oscilação do tronco em involuntários pós-AVE. Então, uma das complicações, né, não principais, mas uma das complicações pós-AVE é a constipação intestinal, né? E a gente propôs um tratamento visceral para esses pacientes e viu uma melhora significativa nesses sinais e sintomas. E, além disso, viu que, após a mobilização visceral, ocorreu uma melhora na oscilação do tronco, né? Na oscilação através da estabilometria desses pacientes, mostrando aí como a osteopatia pode auxiliar nesse tratamento de pacientes neurológicos também. E também no campo craniano, né, tem um estudo interessante, né, também publicado recentemente, em que os autores, eles triaram voluntários com DTM, né, com disfunção temporomandibular, e dividiram em 2 grupos. Num grupo foi o tratamento osteopático geral, todo o tratamento osteopático. E no outro grupo, né, foi realizado apenas o tratamento do crânio, né, desses voluntários com DTM. Os grupos eram homogêneos, né, na pré-intervenção, e o que eles encontraram no pós-intervenção, né, na segunda avaliação? Eles encontraram que ambos grupos tiveram diminuição da dor, melhora da função mandibular e melhora na qualidade de vida após 5 intervenções. Então, focado agora, né, na questão do crânio, né, que a gente quis trazer evidência sobre o tratamento craniano, né, focando no grupo do crânio, quando os osteopatas interviram apenas no crânio do voluntário, sem intervenções sobre a articulação temporomandibular e sem intervenção direta voltada para os músculos da mastigação, os voluntários tiveram melhora, tanto na dor quanto na função mandibular, né, e na qualidade de vida, assim como o grupo que foi tratado com todas as manobras que os osteopatas entendiam ser importantes. Então, mostrando aí o efeito do tratamento craniano, né, sobre uma condição de saúde, aí, no caso, a DTM. Bom, a osteopatia, a Organização Mundial de Saúde, né, publicou um benchmark, né, na verdade, existe um benchmark publicado relacionado à osteopatia, e o ensino osteopatia, então, ele tem 2 formatos, né, existe o formato part-time e full-time, né, então, o formato part-time é o formato da especialidade no Brasil, onde considera que o aluno, né, o interessado na osteopatia já tem uma graduação, no caso a fisioterapia, e aí vai completar essa graduação com o aprendizado dos conceitos, dos princípios, da avaliação, do tratamento voltado para a osteopatia. Então, nessa abordagem, o curso tem que compor aí, tem toda uma exigência, né, que é preconizada com relação à carga horária, com relação à prática supervisionada, então, com conteúdo que tem que ser cumprido. Então, esse é o modelo praticado no Brasil, né, da formação part-time, e também existe o modelo da formação full-time, que é o modelo de graduação propriamente dito, né, onde o aluno, após acabar a formação, ele é um osteopata, a profissão dele é um osteopata,
que não se aplica ao Brasil, onde a osteopatia é uma especialidade da fisioterapia. Então, existem esses dois modelos de formação da osteopatia, que é o modelo part-time e o modelo full-time. Vale salientar que a Organização Mundial de Saúde ela preconiza o ensino, né, no full-time, part-time, como o professor Hugo falou, e que o curso tem que ter pelo menos 1.000 horas de formação, né, teórico-prática, e pelo menos 500 horas de prática supervisionada com um osteopata experiente em clínica, né, e que esta prática supervisionada tem que ser com pacientes reais, né. Então, tudo isso a OMS traz de informação e são esses os parâmetros que têm que ser seguidos para as formações em osteopatia, né? A formação do Colégio Brasileiro de Osteopatia, ela segue essas diretrizes, né? Contemplando essas 1.000 horas de formação, contemplando as 500 horas de prática supervisionada, com professores especialistas em osteopatia pelo COFITO, né? Com 70%, 80% dos professores, mestres e doutores, né? Com grande experiência, aí, tanto na área de docência quanto na área clínica. E o curso é dividido em algumas etapas, né? A gente chama de ciclo básico, os primeiros 3 anos, onde existe aí a formação em osteopatia musculoesquelética, estrutural, visceral e craniana, né? Que é realizado uma vez por mês, um módulo por mês, sábado e domingo, períodos da manhã e da tarde, né? Onde os alunos baixam um aplicativo aí para ter as suas informações acadêmicas e tem um material de apoio, né? Com apostilas em PDF, apostilas também online, apostilas virtuais e vídeos, né? Nós vamos falar um pouquinho mais disso nos próximos slides, né? Nós temos um programa de pesquisa, que é o APS, onde os alunos interagem com os professores, desenvolvem projetos para que possam publicar os seus artigos e defenderem as suas teses de IDO, né? E que já trouxe alguns frutos, aí, alguns artigos publicados em revistas importantes internacionais. E nesse período tem as avaliações também, né? A cada 4 ou 5 módulos, uma avaliação, tanto teórica quanto prática, né? Portanto, para se formar em osteopatia pelo CBO, é necessário ter a média aí, nas provas e também ter um mínimo de frequência determinado. Então, com relação ao cronograma desses primeiros 3 anos, então vocês podem observar aí que o início do curso, né? Então, o primeiro módulo fala sobre as bases fisiológicas da osteopatia. Então, em uma introdução bem mais aprofundada, né? Com relação à filosofia, com relação à história, com relação aos conceitos, os princípios, bem como a fisiologia, que vai ser importante daí para o tratamento e para a abordagem da osteopatia. Então, depois disso, percebam, vai passar por todas as articulações aí, né, de diferentes regiões do corpo, então lombar, torácica, transições, ilíaco, pubis, e assim segue até ali o 12º, 13º módulo, né, sacro, coluna cervical superior, ATM. No módulo de ATM também tem a abordagem da posturologia, né? Então, a posturologia, o conceito da posturologia vai ser dividida aí em 3 etapas, né? Então, em 3 momentos vai ser abordado a posturologia, né? Para que a gente entenda a proposta da osteopatia aí na abordagem da postura propriamente dita. Então, no módulo de joelho, vai falar sobre o captor podal, no módulo de ATM vai falar sobre o captor mandibular, e lá no módulo de crânio, em seguida, que daqui a pouco no próximo slide vai apresentar, vai falar sobre o captor ocular, né, visual. Então, terminando aquela parte musculoesquelética, então, só para retornar ali, ainda no segundo ano, ali no começo, percebam, além das articulações, existe ali o GOT, o BLT, que são conceitos e técnicas, abordagens, melhor dizendo, do princípio da osteopatia, né? Então, são conceitos muito relacionados à filosofia da osteopatia, à proposta da osteopatia. Então, existe um final de semana dedicado ao aprofundamento nessas propostas terapêuticas. E aí tem o sistema nervoso, a osteopatia aplicada ao sistema nervoso periférico,
sobre as fáscias, e aí a gente entra no sistema visceral e craniano, né? Terminando esse ciclo básico com um diagnóstico por imagem e diagnóstico diferencial. Então, uma coisa que vale a pena reforçar, percebam que mesmo nessa organização do ciclo básico, não se separa estrutural, visceral, de crânio, né? Visto que a abordagem da osteopatia, essa distribuição do curso é uma distribuição didática, né? Não é possível atuar dentro da osteopatia atuando sobre a estrutura, ou sobre a víscera, ou sobre o crânio separadamente, né? O profissional, o especialista osteopata, ele atua sobre o indivíduo, né? Então, em todos os pacientes, nós vamos usar técnicas viscerais, abordagens viscerais, cranianas e estruturais. Então, não tem como separar isso na formação. E seguindo a formação, depois desse ciclo básico, a gente tem o 4º ano, né, que a gente chama de módulos avançados, onde nós vamos falar sobre alguns temas específicos, né? Pesquisa em osteopatia, que é importante para o crescimento aí, científico dos alunos, né, e para que facilite aí a escrita do projeto para a tese de DO. A gente vai falar sobre hérnias discais, tratamento osteopático, né? Também das cefaleias, também na área de otorrinolaringologia, também os módulos de pediatria 1 e pediatria 2, onde são abordados também a parte de obstetrícia, então não só a pediatria, com torcicolo congênito, né? Constipação, distúrbios do sono, refluxo e outras condições que são inerentes à criança, né? Também abordagem osteopática em endocrinologia, onde são abordadas algumas vísceras, também, como timo, baço, né? Ou outras estruturas aí importantes do ponto de vista da endocrinologia. A gente fala sobre abordagem osteopática ao sistema linfático, onde é abordado o modelo fluídico de uma maneira mais aprofundada. E também a abordagem osteopática das fáscias 2, onde são abordados os temas relativos à fáscia visceral e à fáscia meníngea, né? E termina o curso com um módulo chamado casos clínicos e com a prova final, a prova de clínica, né? Onde é realizada uma prova teórica e uma prova prática para que o aluno receba o certificado das 1000 horas. Aqui um slide mostrando alguns locais onde tem a prática supervisionada, né? Que é parte integrante dessa formação completa em osteopatia, né? De 500 horas. Então, em cada sede do CBO, nós temos a prática supervisionada, não há necessidade de viajar para outro lugar para fazer a prática. Então, a gente tem diferentes núcleos em cada sede do CBO. É também supervisionado aí por um osteopata, especialista em osteopatia pelo COFITO, né, com experiência clínica aí para poder auxiliar o desenvolvimento de cada aluno aí com pacientes reais. Então, com relação a um resumo da proposta do cronograma do CBO, então, inicialmente o ciclo básico, onde se passa por estrutural, visceral e crânio, né? Reforçando ali que em víscera, então, nos módulos de víscera, passando por víscera 1, ele tem os conceitos básicos, né? A gente vai falar de víscera por víscera, então vai ter o estômago, vai ter o fígado, vai ter o duodeno e assim, víscera por víscera. Quando a gente abordar sobre crânio, osso por osso do crânio e assim por diante, né? Então, terminado esse ciclo básico, faz o avançado, o 4º ano, que somado à prática supervisionada, permite com que o aluno faça a prova do COFITO. Então, a exigência para ser um especialista em osteopatia pelo COFITO, né? O COFITO segue a formação part-time, né? Segue os critérios da formação part-time proposto pela Organização Mundial de Saúde, né? Assim como a Associação de Osteopatas do Brasil, que regulamenta isso junto ao COFITO, né? Então, para que você possa prestar essa prova do COFITO, para pleitear, né, para ser um especialista em osteopatia, você tem que cumprir aí a formação do ciclo básico, 4º ano e prática supervisionada. Lembrando que o ciclo básico mais o 4º ano tem que totalizar 1000 horas e a prática supervisionada tem que totalizar 500 horas para você poder pleitear o título de especialista. Se não tiver essa carga horária, não é possível pleitear o título de especialista em osteopatia pelo COFITO. Além disso, se realizada uma tese,
você e apresentado para uma banca, você recebe um outro certificado, que é o diploma em osteopatia, oferecido pelo Colégio Brasileiro de Osteopatia, né? E lembrando que o DO a titulação máxima, né, em osteopatia no nosso país, né? Aqui algumas imagens do APS, né, que é o nosso programa de pesquisa, então alguns alunos, né, coletando dados de voluntários, alguns alunos fazendo aí análise dos dados e avaliando pré e pós-intervenção, né? Essa é uma veia importante do CBO, né? O CBO, ele se mantém firme nos princípios osteopáticos, mas sempre com os olhos abertos às inovações científicas, né? E às informações novas que que a comunidade científica em osteopatia tem produzido e também faz parte dessa produção, né? Da ciência em osteopatia. E isso é um grande orgulho para o nosso colégio. Uma das características, né, dessa busca por atualização, né, que a gente põe, né, a gente gosta da frase, né, ciência aliada aos princípios, né, porque a gente não quer se desprender, se distanciar dos princípios da osteopatia que rege a nossa ciência, né, mas a gente tem que ficar próximo, né, das inovações. E uma das coisas que nos faz manter próximos são esses cursos internacionais. Então, nós tivemos oportunidade já de trazer vários professores de renome, né, professores grandes osteopatas, referências mundiais, né, para que pudessem ministrar cursos aqui no Brasil, né? Então, isso é um grande diferencial para os nossos alunos, para os nossos professores, para a nossa formação. Isso nos mantém ligado ao que está sendo feito aí na vanguarda, né? O que está sendo utilizado de novo e por grandes referências dentro da osteopatia mundial. Então, aqui algumas fotos de alguns cursos aí oferecidos por nós nesse tempo todo de formação. Nós temos algumas sedes, né, no Brasil, né, e aí estão as cidades em que nós temos sedes, né, e que nós propomos aí uma turma por ano, normalmente iniciando aí nos primeiros meses do ano cada formação, né. Então temos sedes no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo, em Minas Gerais, também no Piauí, né, e outras cidades aí que estão em vias de iniciarmos formações também. Então, aí alguns locais onde foram dados algumas aulas, né, e alguns alunos aí que participaram da formação ao longo desses 11 anos de caminhada que o Colégio Brasileiro de Osteopatia já tem. Então, nos nossos materiais, instrumentos didáticos, vamos dizer assim, né? É o nosso material didático, tá? Nosso material didático, ele é todo digital. Isso é algo que a gente se orgulha muito, visto que essa característica de ser digital facilita a atualização. Então, assim que a gente acessa um artigo novo, assim que a gente tem uma informação, uma nova proposta, a gente já consegue atualizar o material em tempo real e o aluno consegue acessar esse material atualizado através de uma área do aluno. Então, o aluno ele entra ali na área do aluno, que está no site do CBO, e ao entrar ali na área do aluno, que está representado pelo círculo, ele tem acesso às apostilas, aí como vocês podem ver na imagem, né? E essas apostilas, elas são, o aluno pode acessar online essas apostilas e ao acessar online ter acesso aos vídeos. Então, em todas as apostilas existem os vídeos das técnicas e testes apresentados durante o curso, durante a aula. Então, ao acessar esse material online, ele, além de ler o material didático, vai poder assistir os vídeos. Então, é um material bem interativo. Além disso, tem a opção de salvar a apostila em PDF, né? Então, para o aluno que preferir deixar isso salvo ou até preferir imprimir esse material, então tem essa opção. Então, é uma área que
permite em qualquer lugar, em qualquer momento, o aluno ter acesso aí ao material, e isso é algo que ajuda muito na formação. Isso, e vale salientar também que a gente tem vídeos com explicações, né? Além dos vídeos das técnicas e dos testes, né? Que são apresentados em sala de aula, tem a cada módulo, né? De 5 a 6 vídeos de 20 minutos com explicações relevantes aí referente ao módulo anterior e também preparando para o módulo seguinte. E também a cada vídeo desse com as explicações, algumas questões para os alunos responderem, né? Que funcionam aí como um estudo dirigido, né? Facilitando o processo de ensino e aprendizado aí dos alunos ao longo da formação. Então, essa são as informações que nós gostaríamos de passar, né? Tanto relativas à osteopatia, à história, à fundamentação científica, os conceitos, como a formação é realizada no mundo todo, e como o CBO segue essas diretrizes, tanto da Organização Mundial de Saúde quanto do COFITO, e das principais escolas de osteopatia do mundo. Esperamos que essas informações sejam válidas e quem quiser informações mais aprofundadas ou outras informações, pode acessar o site do CBO, que está aí na tela, porque vai encontrar outras informações relevantes. Obrigado a todos e esperamos encontrá-los em sala de aula. Obrigado a todos.